Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Santos, eu sou coach, empresário da área da saúde, né? Temos alguma experiência em abrir empresa, em falir empresa, em abrir empresa de novo. E hoje, graças a Deus, parece que descobrimos um rumo, né? Então, quando o pessoal aí da FAEP me convidou para estar vindo fazer essa palestra, eles falaram, pô, vem dar um pouquinho da sua experiência pro pessoal, né? Como que você conseguiu, né? Eu brinco assim, que a gente que sai aqui do Perialdo, do Elisa Maria, de Taipas, região aqui da Zona Norte, parece que tem alguma coisa aqui em São Paulo que não quer que a gente vença. Inclusive a faculdade que eu frequentei, a SPM, no dia da primeira aula, os professores, vamos apresentar, né? Aí, você mora onde? Um mora na Granja Viana, o outro mora no Itapevi, outro mora no Alphaville. Aí chegou lá, eu moro ali próximo ali do Perialto. O pessoal, Perialto? Onde é interior? Eu falei, não, é Zona Norte de São Paulo. Só que não era pra gente estar lá. Eu brinco assim que o sistema que a gente vive parece que quer nos impedir de crescer. Então a gente precisa o quê? Ter pulso firme, coragem para dar um passo à frente, enxergar além, falar que a gente como águia, né? Então a gente quer trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência nessa área de negócios, para vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais, nossa amiga que está aqui também, o pessoal que está aqui, para vocês conseguirem ganhar um ânimo, uma força e fazer isso com técnica, porque existe uma técnica. Infelizmente, um dos dados mais alarmantes que a gente tem hoje é que a grande maioria das empresas, elas fecham nos primeiros 2 anos de vida. E isso tem uma explicação, o porquê acontece. Boa tarde. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tem uma explicação por que isso acontecer. E é justamente um pouquinho disso que a gente quer falar um pouquinho nessa palestra, dar uma explanação rápida. É claro que para vocês terem um conhecimento mais a fundo, é necessário vocês fazerem um curso de graduação, ou até quem já é graduado fazer uma pós-graduação, entendeu? Para a gente conseguir se aprofundar nisso, né? Que é muito importante. Eu até brinco assim, no final da palestra está até escrito lá, que o princípio, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e que o conhecimento é mais precioso que o ouro e que a prata. Então muitas pessoas buscam muita coisa na vida, mas esquecem do conhecimento. O conhecimento, você adquirir um conhecimento, você levantar num sábado cedo para estar numa palestra, você parar para você ouvir, para você aprender, você já está saindo na frente de muitas outras pessoas, né? Então é muito legal vocês estão aqui, o pessoal que está assistindo aí, e vamos conversar um pouquinho aí sobre empreendedorismo, né? Essa palavra empreendedorismo, ela vem sendo usada aqui no Brasil. Isso começou a ser mais falado há uns 10 anos atrás aí. É um conceito que vem mais ou menos dos norte-americanos, que a gente vai se preparar para empreender, para abrir novos negócios, para ver oportunidades de negócios. E eu até estava brincando com a nossa amiga que está aqui, que uma das franquias, abriu-se muitas franquias, né, no Brasil esses últimos anos aí. E uma das franquias que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, são as franquias de bolo. Essas casas da vovó aí. Um cara empreendedor viu uma oportunidade e falou assim, poxa, eu vou montar ali uma casa que vende bolo caseiro. Mas por que ele fez isso? Ele teve a ideia do nada? Não, ele observou o mercado. Então ele viu o quê? Que essa geração nova que está vindo não é mais aquela geração de cozinheiro, que fazia bolo em casa, daquelas vovó, daqueles vovô que tinha, toda a família tinha um, né, que fazia um bolo, fazia uma coisa, um bolo. Hoje em dia, ele viu que o mercado ali, que os jovens mais novos não tem mais essa vontade, né? Na casa deles não tem, e ele teve essa sacada. Falou, poxa, eu vou vender bolo caseiro. E hoje em dia aí é uma das franquias que até eu fui numa feira um tempo atrás aí, essa casa da vovó em um ano cresceu horrendamente.
né? Foi muito vendida essa franquia. E o pessoal tem comprado e tem consumido. O que acontece com o mercado brasileiro? O mercado brasileiro, ele, até o ano passado, né, o comecinho desse ano, ele estava em plena queda, despencando mesmo. Então, em janeiro de 2016, ele estava representando já a maior queda dos últimos 12 anos. 2017 também caiu, 2018 também veio caindo mais. Do final de 2018 para cá, já começou a ter um aumento novamente. É claro que a questão política influenciou muito, né? Essa questão de ter firmado um novo presidente. Eu até falo assim, para mim, eu não gosto nem de entrar nessa questão de política que gera muita discussão. Mas, seja Ciro, seja Bolsonaro, seja quem fosse que entrasse e firmasse ali, eu acredito que já ia ter esse crescimento. Porque aquela incerteza e insegurança do mercado ia passar. Porque, entrou uma pessoa nova. Então, assim, eu montei a minha empresa, quando eu montei a Você Feliz, que são franquias do ramo de saúde odontológico, eu montei justamente nessa fase aí, de 2016 para cá. E foi muito conturbado, foi muito difícil o começo. Mas hoje, se você que está querendo investir no país, eu sou um otimista. Eu acredito que a gente já está num momento de crescimento. Então, esse momento de crescimento, quem tiver visão e for ousado, né? Nosso amigo estava até falando, que assumir os riscos, né? Quem assumir, eu acredito que a gente vai estar já no momento de expansão. Então, quando eu montei lá atrás, eu sofri muito, mas como eu já estou estruturado hoje, eu vou pegar esse momento de crescimento aí. É a minha esperança, pelo menos. Então, assim, o mercado, esse é o panorama que a gente está vivendo aqui no mercado brasileiro. Agora, como que a gente vai montar uma empresa? De onde a gente vai tirar a ideia para montar? O que é uma empresa? Eu quero falar de pequenos negócios. Eu acho que é muito mais a nossa realidade. A gente começar de baixo. Acredito que o nosso público, as pessoas que estão assistindo, o pessoal que está aqui, ninguém vai ter um grande patrocinador e falar, vou te dar 2 milhões, vou te dar 3 milhões, monta uma grande empresa de distribuição. Não. Nós somos pessoas que vai começar basicamente de baixo. Eu lembro que quando eu montei minha primeira empresa, eu tinha 21 anos. E eu trabalhava para uma rede de clínicas, eu ganhei alguns prêmios lá de vendas, e eu enxerguei o quê? Dentro daquela rede de clínicas, uma necessidade. Era a rede de franquias. Alguns franqueados, eles compravam a franquia, mas eles tinham dificuldade de organizar o negócio deles. E como eu já vinha ali, eu tinha uma boa noção já disso, dessa parte da organização da empresa, tudo, eu resolvi montar uma empresa de consultoria. Muitos falaram para mim assim, nossa, Rodrigo, como você vai montar uma empresa de consultoria? Você tem 21 anos, quem que vai dar crédito para você? O pessoal de consultoria geralmente tem 40, 50 anos, tem 30 anos de experiência. Eu falei, olha, eu sei que eu posso ajudar esses empresários. Se eles confiarem, eu vou provar para eles que eu posso fazer isso. Então eu lembro que o meu primeiro cliente era uma clínica que estava falindo. Então o cara tinha montado aquela franquia, mas estava totalmente perdido lá dentro, sabia o que fazer, principalmente na área comercial. E quando eu cheguei lá, eu tinha ganhado alguns prêmios também, isso me ajudou dentro da rede. Né? Eu tinha sido eleito lá o vendedor, o melhor vendedor e tal. Acho que eu estava com uns 21 para 22 anos. Ela me chamou, ela confiou no que eu podia fazer ali dentro. E quando eu cheguei a primeira vez lá prestar aquele serviço para ela me falou mais ou menos. Eu vim organizando a empresa dela. Eu falei, puxa, sua empresa está desorganizada, está meio bagunçada. Você precisa de pessoas que estejam pelo menos dentro dessas áreas aqui. Então, o que acontece? Uma empresa pequena, estou falando de empresas pequenas, a gente chama isso mais ou menos de supply chain. Supply chain é a rede de suprimentos de uma empresa. Só que, trazendo um panorama menor, a gente tem que trabalhar pelo menos com esses 3 departamentos aqui. Então tem um departamento administrativo, tem um departamento comercial e tem um departamento de produção. Ou se é uma empresa de prestação de serviço,
o departamento técnico de prestação de serviço. Então vamos, sei lá, uma empresa aí que nem uma clínica odontológica, por exemplo. Você tem lá a área comercial, que faz a venda, que faz o marketing. Você tem a parte administrativa, que cuida da parte financeira da empresa e tudo mais. E tem a prestação de serviço, seriam ali os dentistas, tá? Então, nesse caso que a gente está falando da casa de bolo. A casa de bolo você vai ter lá o pessoal da venda, do marketing administrativo e o pessoal que vai produzir os bolos, os confeiteiros e tudo mais que vem dessa área de produção. O que eu quero dizer? Às vezes você tem uma empresa, uma pequena empresa, começa com 2 pessoas, com 3 pessoas. Você tem que organizar a sua empresa para ter pelo menos uma pessoa trabalhando em cada setor. Ou se uma pessoa trabalha em 2 setores, ela tem que saber organizar o tempo dela para fazer um pouco de cada coisa. Se você cresce organizado, você tem muito mais chances, fazendo uma base sólida, de você ter sucesso na sua empreitada. O que acontece? Se você montar uma casa e você não começa pelo alicerce, ou uma árvore, se ela não tem raízes fortes, qualquer coisa que acontecer vai derrubar aquela casa ali, vai derrubar aquela árvore. Então, o mais importante, antes de você sair abrindo o negócio, porque a mente do empreendedor ela é assim. Eu confesso que até eu fiz isso algumas vezes. Ah, não, eu consigo, a gente tem muita coragem, a gente tem aquele perfil de ir. E às vezes esquece da base, esquece do alicerce, esquece de crescer para baixo primeiro. Então, quando você tem um alicerce sólido, você consegue ter sucesso. Se você não tem esse alicerce, você não consegue. Por isso que é tão importante você entender isso aqui. Então, você é uma pessoa... Vamos voltar para essa empresa de bolo. Você é uma pessoa que faz os bolos gostosos. Todo mundo fala, nossa, você faz bolo bem, nossa, como você faz docinho legal. Tem pessoal de festa, né? Nossa, você podia vender isso. O que você tem de bom, que o pessoal já identificou em você? Você é bom na área de produção. Aqui você é bom. Aqui você é legal. Porque o pessoal está falando já isso para você. Você já percebeu também. Puxa, eu faço um bolo gostoso, todo mundo fala, eu vou vender isso. Vou vender essa ideia. Mas você tem que entender que você não pode ser só bom nisso aqui. Você tem que ter um conhecimento nessas outras 2 áreas para você poder ser equilibrado, para você poder crescer. É aí que você vai buscar uma ajuda. É aí que você vai buscar um curso, seja um EAD, seja uma faculdade, seja uma pessoa que tem experiência para te dar uns toques para você entender essas outras 2 áreas. Porque não adianta você só ter um bolo gostoso e você não conseguir vender isso. Você não conseguir atrair a atenção das pessoas. Porque você não vai vender só para sua família, para aquele público distinto que já conhece o seu trabalho. Você precisa atrair a atenção de pessoas que você não conhece, atrair esse público. E não adianta esse dinheiro entrar na sua conta se você não souber administrar esse dinheiro. Que é justamente um pouco sobre essas coisas que a gente vai falar agora. Como você produzir algo bom, vender de uma forma interessante para você, porque tem a boa venda e a má venda, que eu vou explicar, e como você administrar isso para você continuar produzindo. Por isso que existe esse ciclo aqui. Então, a gente está falando de uma pequena empresa, para você poder entender como você vai chegar lá, tá? Aí a gente vem, eu gosto muito dessa teoria de Kotler, tá? São os 4 P's do marketing, que na verdade hoje em dia virou um mantra, né? Todo mundo que estuda publicidade, todo mundo que estuda marketing, até administração, vai falar um pouco disso, porque é uma forma bem organizada de você entender um pouco da área comercial, que a gente estava falando lá, e um pouquinho também da área administrativa, mas a área comercial. Mas já dá para a gente ter uma noção legal. Então, os 4 P's de marketing são o quê? Promoção, preço, praça e produto. Promoção, preço, praça e produto. Eu prefiro nessa ordem: produto, preço, praça e promoção. Tá? Eu prefiro nessa ordem. A gente vai pensar no nosso produto, a gente vai pensar agora nesse momento no nosso produto nessa ordem.
produto, preço, aí depois vamos para a praça e promoção. Eu vou explicar um pouquinho para vocês da diferença desses P's aí. Eu tinha um professor meu que fala, não são só esses 4, tem muitos outros P's, tudo bem, só que a gente vai organizar dentro desses 4 aqui. Eu acredito que você já vai ter uma noção muito boa de como eu vou preparar o meu produto, tá? Como eu vou preparar o meu produto, como eu vou vender esse produto, qual o preço que eu vou pôr nesse produto, onde eu vou vender esse produto e o que eu vou fazer para atrair as pessoas para comprar esse produto. Então, a gente vai, em pouco tempo, isso é muito extenso, isso aí seria um curso para a gente poder entender tudo isso. Mas de uma forma rasa, para você ter uma ideia, a gente vai tentar introduzir isso para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro para o produto aqui, que eu queria falar primeiro do produto, tá? O que é esse produto? Vamos voltar para o bolo. O produto seria o bolo, tá? Mas como é que é esse bolo? A gente tem várias formas de pensar nesse produto, porque bolo todo mundo faz. Eu até acho legal um exemplo que o pessoal está fazendo bastante aí. Eu gosto de falar de pequenos negócios porque é bem mais dentro da nossa realidade. Agora estão vendendo açaí no barco, né? Açaí no barco. Agora não, né? Já tem um tempinho, mas quando surgiu isso, ninguém vendia açaí num barco de sushi. O pessoal compra um negócio de sushi lá e coloca o açaí dentro. O cara viu uma forma diferente de vender um produto que todo mundo já conhece. Então você ia lá, comprava na barraquinha, o copinho lá e comia o seu açaí. Aí o cara fez lá um açaí no barco. Tem um lugar ali próximo ao Santana Park lá, que eu acho que eu nunca vi aquele lugar vazio. Principalmente no calor, né? Sempre está lotado. Porque ele, ali naquela região ali pelo menos, foi um dos pioneiros que ele viu isso aí. Ele viu essa oportunidade de vender um produto de uma forma diferente. Então ele pegou lá e pôs o açaí num barco. E o pessoal, açaí no barco? O que é isso? Isso por si só, a ideia já se vendeu. Mas era um produto que ele pensou de uma forma diferente. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Você definiu o seu produto. Você sabe o que você vai vender. Então, como é que é o produto? Que embalagem que ele vai? Tem que pensar em tudo. Eu vou vender um lanche com 4 hambúrgueres. Certo, mas esse lanche com 4 hambúrgueres ele vai ser grande. Qual vai ser a embalagem que você vai pôr ele para segurar? Para a pessoa, na hora que a pessoa morder, para não cair. Como que a pessoa vai segurar aquilo? E se ela segurar, ela não vai sujar a mão? Como que ela vai limpar? Então, veja bem, quando você está lidando com o público, você tem que pensar em todas as possibilidades para esse seu produto. Então, é uma coisa estratégica. Não é simplesmente, vou vender bolo. Tudo bem, você vai vender bolo, mas vai colocar onde? Uma das coisas mais inteligentes do fast food, na época que foi criado, eu até assisti um filme do McDonald's um tempo atrás aí, eu esqueci o nome agora, mas é um filme muito legal, depois eu até posso pesquisar para passar para vocês. Que ninguém vendia lanche para levar, ou para a pessoa conseguir comer na hora ali. O pessoal do McDonald's, ele teve essa visão de como o cara pegar o lanche lá em determinado local, não tinha nem mesa nem nada, o pessoal ia na praça e conseguia segurar o lanche ali de uma forma que ele conseguia comer, não sujava lugar nenhum, só tinha um papelzinho, ele amassava e depois jogava fora. Ou melhor ainda, hoje aquele papel tudo é reciclável e usado. Qual que é o nome aí do filme? The Founder. The Founder. É um filme que tem até no Netflix, é muito interessante esse The Founder aí. Conta a história do McDonald's, a história contada por um grupo, né? Tem outra história também paralela. E o que eu quero falar do produto, ele conseguia aquela caixinha ali, foi uma forma que ele viu que seria prática para vender aquele produto. Então, tudo isso, quando você pensa em produto, você tem que pensar em embalagem, você tem que pensar como a pessoa vai consumir aquele produto, você pensar em temperatura daquele produto. Isso tudo você vai otimizando. Então, por exemplo, também o Ragazzo também é inteligente. Ele vende as coxinhas dele lá num saquinho bem simples ali. Porque aquilo é barato. Então a gente, para otimizar, hoje, você pensou em empreender.
Pensou em abrir empresa, você tem que pensar em otimizar custo. Tudo que você puder fazer com o menor custo possível, você tem que fazer. E você pensar num produto dessa forma, que nem tem pessoas hoje que embalam um bolo com papel. Eles descobriram uma forma ali de embalar o bolo com papel, a pessoa leva com papel, não tem plástico, não tem nada, porque tudo isso é caro. A gente vai falar disso em preço daqui a pouco, que uma coisa vai puxando a outra, por isso que chamam os 4Ps, que uma coisa acaba puxando a outra, elas estão unidas. Você vai ver que muitas empresas às vezes fecham, ou às vezes não têm o lucro que esperavam, porque não pensaram nesses detalhes. Qual vai ser o material que eu vou vender o meu produto? Porque fazer um é fácil, você fazer 100, você fazer 1000, aquilo vai ficando caro. Então você tem que pensar em todas essas coisas. E aí você vai pensar em produto, porque daqui a pouco você vai chegar no preço dele. Eu tenho uma empresa, eu vou vender um produto. Eu tenho que pensar, qual é o preço que eu vou pôr nesse produto? E aí está um dos grandes erros quando você pensa em abrir uma empresa. Muita gente vai pelo que o mercado fala lá. O pessoal vende esse bolo aí a R$40, eu vou vender a R$40 também. A média é essa de preço aí que você vê no mercado. Mas calma, não sai colocando preço nas coisas dessa forma. O preço, ele tem que ser estrategicamente pensado. Porque senão você, em vez de fazer um bom negócio, está fazendo um mau negócio. Então vamos entender um pouco de preço. O preço, a base do preço é o quê? Quanto você cobra por um determinado produto ou serviço. É a base. Só que o que tem que estar compondo esse preço, né? Eu até quero... Deixa eu escrever aqui. Deixa eu... Dá pra... não, deixa eu pegar. Dá pra ver aqui no cantinho, né? Ó, o que acontece com o preço? A gente tem um custo fixo. O que é esse custo fixo? Você tem que pagar. Vamos falar de um estabelecimento simples. Vamos continuar falando da casa de bolo. Você viu um ponto, achou legal. Pô, esse ponto é legal. Custa R$1.500 por mês. Então você tem o aluguel de R$1.500. É um dos custos fixos que tem por mês. Puxa, vou ligar lá um forno, vou ligar não sei o que, eu tenho um gasto com gás de R$200. R$200 com gás. É assim que começa. Você entender o preço do seu produto. Aí agora eu tenho com água e com luz, eu acho que eu vou gastar R$300. Então luz e água, a gente vai ter um parâmetro aí mais ou menos de R$300 mensais. Tá? Então aluguel, gás, água, luz. Custo fixo. Mas para eu vender esse bolo eu vou precisar de um funcionário. Pelo menos um funcionário. Então eu vou ser o dono ali da loja, mas eu vou ter que ter um funcionário. E com esse funcionário eu vou gastar um salário mínimo, vamos pôr R$1.000. Mais R$1.000, mais cesta básica, mais transporte, mais o custo dos impostos dele. Você vai gastar com esse funcionário mais R$1.500. Então funcionário. Mais R$1.500 com funcionário. Aí você tem o gasto com contador. Vamos chutar aí, mais R$300 de contador. Mais ou menos o que a gente vê por aí no mercado, tá? Isso aqui não está muito fora não. Mais ou menos R$300 com contador. Isso aqui é o custo fixo do seu negócio, tá? Então a gente vai determinar o preço do seu produto. Determinando o preço com base nos custos que você vai ter. Aí você vai ser inteligente. Então você tem lá aluguel, gás, água, luz, um funcionário, um contador. Aí você tem também, vamos pôr aqui, deixa eu pensar se estou esquecendo alguma coisa.
Chama a noção. O material do bolo. Só que o custo do material do bolo, ele pode ser variável, porque para cada bolo é um custo. Mas vamos dizer que a gente vai determinar, eu não sei quanto custa isso, eu vou chutar aqui, um bolo de fubá lá, tá? Então a gente tem uma unidade desse bolo, para a gente fazer uma, sei lá, a gente gaste R$15. Eu tô errado? Você que entende, mas... Geralmente quando a gente vai comprar um quilo do bolo, ele sai em torno de 15 a 16 reais. O custo. Dependendo do lugar. O custo. O custo do bolo já pronto. Não, dele pronto, mas você gastar, o que você vai gastar ali, os R$5? Um quilo? 1 quilo de farinha de fubá está custando R$1,30. Aí, ela sabe, ela tá no negócio já. De açúcar, R$1,60. Então põe... Dúzia de ovos você paga Sim. R$5, você pode comprar uma cartela que custa R$10. E faz quantos quilos o negócio desse aí? Você vai fazer os 3 bolos. Então vai fazer uns 3 bolos. Então vamos pôr que para cada bolo, você falou mais ou menos aí uns R$15, vamos pôr cada bolo R$5. Então vamos pôr lá, cada bolo. Isso aqui a gente é custo unitário. Já é diferente, eu vou explicar isso tudo para vocês. O custo unitário, R$5. Então você tem um custo unitário de R$5. Aí esse custo unitário que engana. É isso aí que eu quero conversar com vocês sobre você falar de preço. Quando a gente fala de custo unitário, a pessoa fala, nossa, é R$5 para fazer um bolo. Então eu vou cobrar R$10. Eu vou ganhar o dobro. É o que eu tô chutando assim, mas basicamente, na experiência que eu tenho de consultoria, nesses anos que eu venho fazendo consultoria, é o que eu vejo as pessoas fazendo. Ela pensa no custo unitário e não pensa no custo fixo mensal. Por quê? Ela não sabe transformar isso aqui em custo unitário. Como eu vou transformar esse custo aqui, que isso é um custo mensal, em um custo unitário, para eu saber quanto eu vou cobrar no bolo? Simples. Então vamos fazer uma conta aqui. 2.000, 3.500, 3.800, vamos pôr R$4.000 de custo fixo. Eu tenho R$4.000 de custo fixo. Se eu tenho R$4.000 de custo fixo, eu estou fazendo uma projeção que eu vou vender 200 bolos, tá? Então, qual que é o valor que eu vou gastar mais ou menos em cada bolo? Então, eu pego isso aqui e divido por 200. Mais ou menos, tá? Você vai ter aí R$20. É isso? Se fosse 100, ia ser 40, vai ter R$20. Então, aí você vai ter um custo fixo unitário de R$20. O seu bolo já não vai sair mais R$5. Com o seu preço operacional, você tá com um bolo, você está gastando R$25. Porque você paga aluguel, porque você paga um funcionário, porque você paga a luz, você paga gás, você paga contador. Além disso aqui, aí eu vou falar do certo, né? Porque nós estamos diante das câmeras. Tem que pagar os impostos. Então você vai pensar em imposto, que aí é um custo variável, mais ou menos aí 8%, 7%, vamos por 7%, se for um simples aí. Mais ou menos 7% em cima do valor da venda. Então vamos dizer que eu vá vender esse bolo aí, ele custou R$25, o custo unitário dele. Eu vou pôr mais um lucro aí de 30% para mim, então 2, 4, 6. Mais R$6. Mas pensando no imposto, se eu vender esse bolo a R$35, eu ainda vou pagar 7%, vai dar 3,50, vai dar 10, vai dar 3,50, vai dar uns R$2 aí de custo, 2,50. Então eu vou ter um lucro de 27 para 35 de R$5 em cada bolo. R$7 em cada bolo. Em cada bolo. Se eu estou vendendo 200 bolos, que essa é a minha meta, 7 vezes 100, vai dar quanto? 700, R$1.400 de lucro. Esse é o meu lucro real, mais ou menos. O pensamento. Só que quando a pessoa que não entende isso pensa, ela pensa o quê? Eu fiz um custo de bolo de R$5. Então eu vou vender ele a 20. Você não vai ter lucro nenhum, por isso que as empresas fecham. Porque você, na verdade, está gastando com ele, se você considerar imposto, uma média de R$28. Então você está ganhando, você está pagando para trabalhar.
que é o que o pessoal faz por aí. Não consegue calcular esse custo. Quem trabalha na rua tem custo da gasolina, tem custo da manutenção do carro. E isso tudo o pessoal tem que pôr no papel quando for fazer um orçamento, for de prestação de serviço. Nossa amiga ali fala que trabalha com casamento, né? Então, trabalha com casamento. Aí o cara fala assim, eu tenho equipamento, mas você gastou com esse equipamento. Quanto que você gastou nesse equipamento? E se ele quebra? E se tem que fazer uma manutenção? Qual é o custo que eu vou ter? Qual é o custo com a gasolina? Então, o seguro de carro, tudo isso você vai pôr e você vai ver mais ou menos qual é a venda, porque a gente tem que ter meta e a gente vai passar para a parte de promoção daqui a pouco. Daqui a pouco a gente passa para a parte de promoção. Então vamos dizer assim, que se você produz 200 bolos, 200 bolos, mais ou menos, a um custo de 25, 28 reais, isso você conseguir, aí você vai tentar diminuir nos custos, né? Pô, vou brigar pelo aluguel, vou tentar diminuir o máximo no gás. Se você consegue chegar nessa conta e baixar o custo, seu lucro vai aumentar. Mas você vai ter aí mais ou menos mensal, uma média de R$ 1.400, R$ 1.500 por mês se você vender 200 bolos. Agora, e se eu vender, Rodrigo, 300? Que aí a gente vai lá para promoção. Aí seu lucro vai aumentando. Porque esse custo aqui é um custo fixo. Quanto mais bolo você vender, no unitário ele vai diminuir. Vocês estão entendendo? Então no unitário ele vai diminuindo. E aí você vai ganhando no seu lucro. Então essa questão é quando a gente fala de preço para cobrar, a gente tem que fazer mais ou menos uma conta parecida com essa. Quando você pensa em preço, tá? Então você definiu um preço lá. Você tem um preço, então você sabe que seu produto vai ser o bolo. Você pensou em embalagem barata, não sei o que, e você definiu lá que você vai vender isso a R$ 35. Então o seu bolo ali de fubá vai custar R$ 35. Ótimo, você tem o produto, você tem o preço. Agora, a gente vai para a praça. Eu estou falando de uma loja que você vai abrir e você vai vender ali, certo? Mas aquele lugar, ele tem que ser interessante para você vender. Então, primeiro, praça é onde você vai vender esse produto. Eu vou vender ele na rua de casa. Mas na sua rua de casa passa gente? É um lugar movimentado? Uma pessoa que está... É um movimento de carro. Tem lugar para estacionar? Porque um monte de comércio, as pessoas não param porque não tem lugar para estacionar. Hoje em dia, com essa fábrica de multas, as pessoas não param em lugares que pode tomar multa. Então o seu comércio basicamente vai estar vazio. Tudo isso você tem que raciocinar. Qual é o ponto de venda? Qual é a praça? Como é que vai ser isso? Se você vai vender esse bolo para terceiros vender para você. Então você é um distribuidor, você está fazendo bolo, mas quem vai vender para mim vai ser o buffet, vai ser a moça que trabalha com festas. Como vai ser essa distribuição? Eu vou ter gasto de gasolina para levar esse bolo lá? Se eu tiver gasto de gasolina, já tem que colocar lá no custo. Como que eu vou entregar esse bolo? Vai ser qual embalagem? Então, essa parte da praça, você tem que se atentar. Então, vamos dizer nesse ponto de venda. A gente está determinando um ponto, onde eu vou vender, qual é a praça, qual é o local que eu vou vender esse meu bolo. Bolo, a pessoa tem que estar passando. Outra, geralmente, a pessoa vai comprar para levar para casa. Se for essa a ideia, estou falando da questão do bolo, você tem que pensar em tudo isso, entendeu? A gente está falando do bolo, mas pode transformar para qualquer negócio que você tenha vontade de vender. Você tem uma loja pequena, um pequeno comércio. A pessoa vai passar ali, ela vai levar para casa. Então, tem que ser um lugar próximo das casas das pessoas. Não adianta eu montar esse bolo no lugar onde as pessoas estão indo trabalhar. Então, sei lá, no centro da cidade, as pessoas trabalham ali naquela região, já não vale a pena eu montar ali, porque a pessoa não vai levar para casa. Ela vai levar o bolo para o trabalho levar para casa, ela não vai fazer isso. Então, a gente tem que pensar em todas essas ideias. O que a pessoa... Eu lembro até que quando eu montei um ponto meu da clínica, uma das coisas que eu pensei é assim, puxa,
O cara vai fazer tratamento nos dentes. Dificilmente o cara vai fazer um tratamento dos dentes perto do serviço dele. Por quê? Ele justamente vai tratar os dentes e não vai trabalhar. Então não é o local ideal. O local ideal é local comercial próximo à casa das pessoas. Então quando eu vim montar as clínicas, eu procurei montar mais próximo de bairro, onde as pessoas moram. Por quê? A pessoa sai da casa dela, faz o tratamento e volta para casa. Porque vai mexer na boca, ela não vai para o serviço, cortou, tirou um dente, alguma coisa, ela volta para casa. Então, estando próximo da casa, vai ter mais chance de ter sucesso. Foi assim que eu pensei o meu negócio. Então, tudo isso você tem que raciocinar. Não é simplesmente, nossa, essa rua é cheia de gente, hein? Nossa, vou montar aí mesmo. Não. Você tem que pensar em tudo isso. Aluguel é um custo fixo alto. Você tem que tentar brigar ao máximo no aluguel. Tentar brigar ao máximo. Pô, vai ter que ter reforma, então diminui o aluguel para mim. Ó, eu vou montar um ponto, eu vou falar uma coisa que as pessoas às vezes não falam numa sala de aula, mas acontece na vida real. Você vai alugar um lugar, você viu o lugar, achou legal, não, aqui é o ponto, esse aqui é o lugar. Mas você vai ter um tempo para entrar, para você poder começar a vender. E o dono do imóvel, ele tem que ter essa sensibilidade. Então você vai conversar com ele, você vai falar assim, olha, eu quero que você me abone aí 2 meses, que eu vou demorar 2 meses para montar a minha praça. O que é montar a sua praça? Pintar, da cor que você escolher ali para o seu negócio, a gente vai falar um pouco disso. Deixar bonitinha a vitrine. Então vai ter um tempo, então você pode pedir isso para o proprietário. O proprietário dá. Eu lembro que eu consegui um abono de 3 meses de aluguel. Fiquei 3 meses sem pagar, porque foi 3 meses que eu demorei para montar. Na verdade eu montei em um mês e meio e outro mês e meio eu fiz caixa. Então, quando é um detalhe, que esse toque eu estou dando para vocês aqui, que a gente está na palestra, que se você faz isso quando você for montar o seu negócio, você vai conseguir já economizar um dinheiro no começo. E o dinheiro do começo é muito importante. Porque muitos de nós montamos coisas até com pouco capital de giro. E depois a gente vai falar disso, que é da parte administrativa. Mas, vamos voltar aqui para a praça. A praça, você definiu o ponto. Ah, é o ponto aqui, é perto. Vamos montar aqui aqui é Elísio, né? Montar aqui na Elísio Teixeira Leite. Vou montar minha loja de bolo lá. Agora, o que eu vou fazer para essa loja de bolo ser atrativa? Puxa, eu vou deixar ela lá e escrever bolos? Não. Hoje em dia nós estamos numa cultura de marcas. Então as pessoas compram roupa por causa de marca, elas compram carro por causa de marca, elas compram produto de limpeza por causa de marca, elas compram comida por causa de marca. A marca nos traz credibilidade. Essa credibilidade você também tem que passar para o seu cliente. Então, se eu colocar lá só bolos, talvez a pessoa, será que vai ser bom mesmo? Agora, quando o cara faz uma fachada chamativa, a gente está falando aqui de fachada. Uma fachada chamativa, você tem um logo, você tem um slogan. Então, por exemplo, você talvez aquela loja você está abrindo agora, mas eu já faço bolo há 15 anos, que eu vendo para o pessoal, brincando, mas você já faz. Então você coloca lá, 15 anos de experiência. Casa, que nem o pessoal fez aí, casa da vovó, 15 anos de experiência. Puxa, já começa a ser uma marca. Aí o pessoal fala, nossa, eu acho que eu já vi em algum lugar, às vezes não é o mesmo, mas aquela impressão que dá, você atrai atenção. Tem um conceito no marketing que chama AIDA, né? Que é você atrai atenção, desenvolve o interesse, né? E aí a ação de compra, a pessoa vai lá e pega o seu produto. Então, a gente está falando do negócio, você tem uma fachada bonita, chamativa, põe uma luz de LED, ela acende ela à noite. Isso tudo vai trair a atenção para o seu comércio. Porque na nossa linha de visão, eu também tenho técnico de design gráfico, a gente aprende muito isso. E é importante, se você puder se especializar, faz um curso desse. Hoje em dia tem tanto curso, nossa, a faculdade mesmo tem vários EADs aí, que são cursos interessantes, que é barato, você faz e você vai conseguir ter know-how para você montar seu negócio. Então, o ser humano, ele tem uma metragem que ele está olhando. Então, a gente tem uma visão panorâmica, quando a gente está indo para o nosso negócio, para a nossa casa, ou a gente parou no ponto, a gente tem uma visão panorâmica e a gente está indo aqui, mais ou menos nessa linha de visão. Como você vai montar uma placa lá em cima,
com o seu nome escrito lá em cima. A pessoa não vai ver o seu negócio. Então, quando você for montar uma fachada, quando você for organizar a sua praça, você tem que colocar as coisas mais ou menos na linha de visão das pessoas. Porque hoje ainda mais as pessoas andam às vezes até com o celular na mão e vai andando. Só que nossa visão panorâmica, nós estamos vendo aqui também o comércio passando à nossa direita. Se for na visão geral. Então você está andando aqui, você viu uma luzinha lá, você viu um luminoso legal, você viu uma fachada bacana, vai atrair sua atenção. Você viu uma cor bonita. Então não adianta você alugar o ponto só, o ponto ser bom. Você tem que chamar a atenção da pessoa por uma praça organizada, uma praça bonita, um local chamativo. E a pessoa vai olhar, puxa, que lugar legal, nossa, vende bolo aqui e vai entrar lá. Outra coisa também, que aí a gente vai falar de promoção daqui a pouco também. Uma pessoa entregando um panfleto, um som, não aquele poluição sonora, uma coisa gostosa, agradável. Existem várias formas de você atrair o sentido da pessoa. Nós temos 5 sentidos, certo? Então, audição, paladar, olfato, visão, audição, paladar, olfato, o tato. A gente tem que atrair as pessoas dessas 5 formas, porque sentido é o que dá sentido à nossa direção. Então, você tem lugar que você entra, você sente um cheirinho gostoso. Que você sente aquele cheiro e você lembra daquele lugar. Tem gente que faz esse marketing olfativo, que chama. Tem música que você ouve, você já sabe, de mulher para mulher. Então a pessoa já sabe, marido, não precisa nem falar a marca, a pessoa já pensa. Né? Até aquela época da Casa Bahia, quer pagar quanto? Todo mundo já sabe. Então essas coisas, quando você pensa na praça, em como vender, você tem que ter slogan, logomarca, né, logotipo, logomarca, o slogan, tem uma musiquinha sua. Então, você quer montar um negócio profissional, mesmo que seja com pouco dinheiro, faz isso, pensa nessas coisas. Você consegue fazer. Outra coisa, que nem, tô com o menino aqui do TI, meu irmão, não tô pagando nada para ele estar aqui para mim. Usa a família, usa os recursos que você tem. A gente tá falando aqui, eu tô falando de coisas que aconteceu comigo. Eu brinco, ele se formou em TI, eu já falava, opa, eu vou usar isso uma hora. Aí precisava de um sistema, faz meu sistema aí, eu vou te pagar R$0 por mês, pra você fazer pra mim. Ele montou lá. Então, a gente precisa usar os recursos que a gente tem, a gente não pode deixar de fazer. Tem que fazer um site, hoje em dia também rede social. Você vê aqui uma palestra dessa, tem não sei quantos nesse Facebook, não sei quantos no outro Facebook, daqui a pouco põe na internet. O maior público nosso, às vezes, a gente não está vendo. Então, a rede social atrai muita coisa também. Então, saber mexer com mídia social, saber mexer com marketing digital. Como? Posta as coisas que você faz, mostra, coloca na rede social, coloca no Instagram, pede o pessoal compartilhar. Seu cliente fala, o valor é R$35. Se você postar agora no seu Instagram, eu vou vender para você por R$30. Marketing, vamos fazendo. Que você vai divulgando, vai ser sua praça também. Hoje em dia, a praça também está na internet. Estava até conversando com ele aqui, conversando com o Claudinei, né, que é um dos donos aqui da FAIP, e ele falou, puxa, Rodrigo, a tendência até ano que vem, né, tem 50% dos cursos em EAD. 50% dos cursos em EAD. Então as pessoas hoje em dia estão na internet. É uma praça também, você tem que saber trabalhar com ela. Então para até não me alongar muito, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas, puxa, procura curso, procura palestras para você saber entrar nisso aí, que é interessante. Agora vamos para o final aqui, que é a parte da promoção. Então você determinou o produto, você vai vender a embalagem, tudo certinho, sabe mais ou menos o preço, já calculou, você sabe a praça onde você vai vender. E agora, o que eu vou fazer para atrair esse público? Que é a promoção. Como? As estratégias de divulgação. Como que eu vou fazer isso dar certo? Tá? Profissional da área de publicidade, profissional da área de venda, ele é o cara que vai te ajudar quando a gente falou de mídia social também, a promoção, os canais de divulgação. Então, puxa, tem um jornal do bairro, tem uma revistinha do bairro,
hoje em dia até meio ultrapassado isso, mas tem o Facebook, vamos pagar uma divulgação no Facebook. Tem lá as divulgações baratinhas, que dão certo, coloca ali o público da região que você está. O seu público, quando você tem um ponto físico ali, é gente que está a 2, 3 quilômetros de você. Então, pô, vou lá no Facebook, coloca lá, escolhe lá 3 quilômetros desse endereço, a 2 quilômetros desse endereço, para deixar uma coisa bem próxima de você, porque as pessoas vão ter que ir lá buscar. E hoje em dia, essa questão do trânsito, ela é muito complicada aqui em São Paulo, principalmente para o público aqui de São Paulo. Então as pessoas não vão a um lugar muito longe. Todo mundo se incomoda muito. Por exemplo, a faculdade está aqui em Taipas, ótimo. O pessoal de Taipas, a gente estava conversando também sobre isso. Não vai precisar ir lá para fazer faculdade, tem uma faculdade aqui em Taipas. Tá mais próximo, tá mais fácil. Então as pessoas se preocupam muito com isso. O custo da gasolina é muito alto. Então, puxa, vou fazer uma divulgação? Faz para o público aqui da região, de 2, 3 quilômetros, que está próximo de você. Vou participar de feira gastronômica que tem na região, vou participar de eventos que tem na região. Procura saber, procura fazer, participar nas escolas, participar onde estão as pessoas. Você tem que estar. A sua marca tem que estar presente. Você vê assim, o pessoal investe muito nisso. Então você está lá, o cara tem uma empresa, paga milhões para aparecer no comercial, na TV. Por quê? Porque ela sabe que é dali que vai vir a clientela dela. Ela sabe que se ela aumentar o número de vendas dela, ela vai diminuir o custo, vai acabar diminuindo, vai diluir mais em cada produto e vai aumentar a sua lucratividade. Então, coloca a meta para você. Se a gente não tiver uma meta, a gente não chega na venda. Metas ousadas. Puxa, eu estou vendendo uma média de 60 bolos, eu vou para 200. Mas como você vai para 200? Sei lá, eu vou ter que atrair mais gente. Vou pôr um cara para fazer locução na minha loja. Vou gastar mais com Facebook, com internet, com mídia social. Eu vou participar de eventos. Eu vou dar amostra grátis. Venha conhecer um pedacinho de bolo gratuito. Sei lá, são várias as ideias. Você precisa atrair esse público. Eu lembro, eu tenho duas menininhas pequenas, né? E uma vez a minha esposa foi comprar uma roupinha numa loja de roupa. Olha que sacada. Aí a minha mulher chegou e falou assim, olha, você comprou aqui, então essa empresa está dando para você de brinde uma foto com um tema, com um ensaio fotográfico gratuito. Aí eu já olhei, né, que eu sou do marketing, falei, isso aí vai me custar algum dinheiro. A minha esposa ficou, não, porque a gente ganhou, é gratuito, vamos lá. Eu falei, isso vai me custar dinheiro. Não, é gratuito, mas tá bom. Aí, aquele cupomzinho ali me fez sair da minha casa e ir até a Zona Leste. Aí fui lá, eles fizeram o cenáriozinho, montaram bonitinho, tiraram a foto, falaram assim, uma foto é sua, é gratuita. Agora, se você quiser que a gente faça com outros 2 cenários e te dê coisa, sei o que, mais R$1.500. Naquela ali a gente tava com a criança lá já, toda trocadinha e não sei o que, eu falei, vamos fazer. E fez. Olha a estratégia de divulgação da pessoa para captar o público dela e levar até num local lá, e onde a gente fez aquele ensaio, gastamos um dinheirão. Então, onde está o seu cliente? Onde está? Quem é o seu cliente? Pesquisa. Quem compra aqui comigo? Quem consome esse tipo de coisa? Qual é o meu público? E esse público está onde? Está na academia? Então eu vou lá na academia. Vou lá no dono da academia, vamos fazer uma parceria. Eu vou dar aí, eu venho pra cá um dia, eu faço no aniversário da sua academia, eu faço bolo gratuito pro pessoal aí. Então, é estratégia de marketing. O cara sai ganhando porque você está trazendo um negócio legal para ele lá, e você sai ganhando porque você está divulgando a sua marca. Você sabe que agora ele fez uma também, agora, em algumas unidades tem parceria com empresas. O funcionário que faz academia, entrar com a Smart, aí ele vai e paga R$30. Ganha a Smart e ganha a empresa. Porque a Smart percebeu que o público dela está lá na empresa. Então o cara às vezes, eu dou curso de inglês. Vai lá, vai dar o curso
de inglês, dá uma aula grátis. Olha, para todo cliente aqui, ó, ganha um cupomzinho. Então faz o cupomzinho, ganha uma aula grátis. O que você não pode é ficar parado lá no seu negócio. Você é bom, lembra que eu falei daquele começo lá? Você é bom na produção. O seu produto é de qualidade. Mas você está lá esperando o cliente cair do céu. E ele não cai do céu. O cliente ele precisa ser captado. Você precisa ir atrás dele, você precisa atrair ele. Se você não fizer isso, você não vai ter sucesso no seu negócio. Porque quanto menos número de venda, os seus custos fixos ficam cada vez mais pesados e é onde as pessoas, infelizmente, acabam chegando até às vezes a falência, infelizmente, que é o que acontece com muitas empresas que abrem. O cara tem a coragem, o cara é um empreendedor e aí começa a cometer as coisas psicológicas. Eu perdi uma empresa já, que eu montei e deu errado. Então aí na nossa cabeça passa, puxa, não é pra mim, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir. Mas é aí que a gente tem que buscar de dentro. Eu falo assim, a gente tem que ter fé, né? Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Tem que ter muita fé para você levantar a cabeça, respirar fundo, olhar onde eu errei, onde eu estou errando e fazer. Viu que não é uma questão só de arriscar. Quando você tem uma técnica, você se sente mais seguro, entendeu? É isso que eu queria passar até para você que conversou comigo ali. Quando você tem uma técnica, você não está arriscando menos, porque você está enxergando coisas a mais. Então você vai lá para o custo. Puxa, então se eu vender assim, vai dar, porque eu vou ter esse custo. Você vai lá ver como eu vou vender, qual vai ser o logo, o que eu vou falar. Você vai ter uma técnica e essa técnica dá certo. Não dá certo só para mim, para você, deu certo para grandes empresas, que hoje estão baseadas nisso aqui. Então você vai no Burger King, ele tem tudo isso aí, ele tem uma praça boa, tem um produto organizadinho, que come, que não suja, que não sei o que, tem o processo de reciclagem, tem a produção também é muito bem organizadinha para otimizar custo administrativo. Então, tudo isso, quando você tem uma técnica, você tem uma base, isso te dá segurança, porque muito se é falado, se a gente vê na televisão, aqueles pinça-um, né? Esse fulano saiu do lixão e virou um grande empresário, ele arriscou tudo. Olha, graças a Deus, eu falo glória a Deus por isso, mas não é todo mundo que vai chegar e sair, não, você tem que ter um capitalzinho de giro, cara. Tem que ter um dinheirinho, você consegue, se você programar direitinho, você consegue alugar o lugar, ter um capital de giro para você não arriscar menos, porque ninguém vai pegar o caso de insucesso para mostrar na televisão, ninguém vai pegar o caso de insucesso para colocar. Não, existe uma base, existe uma técnica, existe um conhecimento que você precisa ter, que é por isso que a gente está aqui, para você conseguir dar um passo e não ser tão em falso assim. É claro que quando você entra no mundo de negócio, sempre vai exigir coragem. Sempre vai exigir coragem. Sempre vai exigir fé, que eu falo. Sempre vai exigir. Mas você tem que estar baseado pelo menos em algumas coisas. Você não precisa ser um grande profissional da área comercial, mas você tendo uma noção dessa que eu estou falando agora, ou pelo menos saber que você precisa, porque você não precisa entender tudo disso. Eu não sou uma pessoa tão boa na área administrativa, eu confesso, mas eu tenho pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, que ele já é um perfil mais organizado, já ajudam a administrar melhor o negócio, como diminuir coisas com custo fixo. Então, você vai ter um funcionário, pega uma pessoa que é totalmente diferente de você. É outra dica. Você é uma pessoa mais desorganizada? Pega uma pessoa bem organizada para estar do seu lado, para você equilibrar a sua pequena empresa. Você é uma pessoa muito organizada, muito do administrativo, muito da produção? Pega alguém mais voltado para a área de vendas. Uma pessoa mais que fala, da comunicação. Você é uma pessoa introvertida? Trabalhe com pessoas extrovertidas. Porque você vai equilibrar o seu negócio. E ter mente aberta para aceitar as opiniões. E ter mente aberta para aceitar as opiniões, exatamente. Então a gente, tendo essa noção que a gente precisa ter uma área comercial, ter uma área administrativa boa, ter uma área de produção boa, você vai ter uma empresa equilibrada, você vai ter mais chances de dar um passo mais firme e você vai ter mais chances de chegar lá na frente depois que passou esses 2, 3 anos, que é o tempo mais crítico de uma empresa. E outra, demora. Não é do dia para a noite que você faz uma marca. Não é do dia para a noite que você traz credibilidade. Você tem que estar com o pé firme lá. Às vezes os seus funcionários vão ganhar e você não vai ganhar tanto. Mas só de você empatar, você não ficar com gasto, você já está tendo sucesso.
Ouve isso que eu falo para vocês. Às vezes a gente olha um empresário lá, tá rico, tá não sei o quê. Mas você não sabe, que o pessoal fala por aí no mundão afora, né? Todo mundo vê as cachaças que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu tomei. Então, não olha para um ou para outro. Pensa nessa base, pensa no seu negócio, foca, tenha foco, tenha meta e vai em frente, que eu tenho certeza que todos nós temos a chance de ser um dia um grande empresário. Então, eu agradeço a presença de todos. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que é para a gente poder estar esclarecendo? Não? Eu queria só pedir alguma sugestão. Pode falar. Uma consultoria, alguma empresa financeira, alguma escola, existe? Você diz assim, para você ter uma empresa, para empreender? Olha, o que existe? Você tem que entender mais ou menos o seu perfil. Você é um cara da venda? Então, cara, puxa um pouquinho para o lado de gestão, tem um curso de gestão de marketing. Mas de âmbito geral, para fundar a empresa, abrir, inaugurar ela. Hoje você tem o Sebrae, que te dá um suporte legal para você abrir uma empresa. Mas esses cursos que eu estou falando vai te ajudar. Por exemplo, um curso de gestão de negócios, um curso de qualquer faculdade aí que você fazer, de preferência na FAE, curso de gestão de negócios, curso de gestão de marketing, curso de administração. Então esses cursos, eles vão te dar uma base para você abrir um negócio, porque o curso já é voltado para pessoas que estão abrindo negócios. Então você tem um curso de marketing, um publicidade e propaganda mesmo, um bacharel, ou um curso tecnólogo que seja mais rápido, ou às vezes até um EAD, você vai conseguir ter uma base para você montar. Essa matéria que eu passei aqui, ela está presente em curso de publicidade e propaganda, está presente em curso de gestão de negócios, está presente em curso de gestão de marketing. Se você faz uma faculdade dessa, um curso desse, você vai se formar melhor, você vai ter uma base melhor para você montar. Mas 90% é suor. 90% é suor seu, é coragem, e os outros 10% é essa base aqui. Mas é muito importante. Se você não tiver, você não consegue. É muito difícil, porque chega na hora lá que você precisa ter expertise e você não tem, é a hora que o pessoal fale. É a hora que não dá certo, é a hora que o pessoal entra em cheque especial, entra em parcelamento e empréstimo e vai afundando a vida e tudo mais. Então, procura mesmo um curso. O Sebrae ajuda, mas tem faculdade aí, você pode procurar um curso de gestão de marketing, um curso de gestão de negócio, curso de publicidade de propaganda, um curso de administração, se você tem coragem de fazer 4 anos de faculdade, faz um curso de administração. É muito importante. Dá esse passo, você vai ver, daqui 2 anos sendo um curso desse, eu já sei o que fazer. Já sei o que fazer. Vou montar assim, vou fazer assado, minha fachada eu quero assim, eu quero assado. Porque quando eu trago uma pessoa, eu não fico falando, o que você acha? Não, eu falo, eu quero uma letra desse tamanho, eu quero uma escrita desse tamanho, eu quero essa cor, porque essa cor atrai esse tipo de público, porque eu estudei isso. Então você é uma pessoa muito mais decidida quando você tem uma base teórica para te ajudar, entendeu? Porque além de ter um know-how, conhecimento que você agrega, você cria um network também. Isso. É outra matéria. O network, inclusive, é que a gente não tem esse tempo todo para falar de tudo isso. Mas o network, que é o relacionamento das pessoas. Você quer trabalhar, você tem que ter negócio, você vai ter que ser uma pessoa bem relacionada. Você vai ter que ser pessoa que aberta a novas amizades, aberta a conversar com o público. Por mais que não seja, às vezes, 100% do seu perfil, tem gente que é introvertida e tem negócio. Você tem que ter uma pessoa, então, que faça isso para você. Que faça o seu network, um representante comercial. Por isso que tem empresas aí, tem um representante comercial que investe em pessoas youtubers para relacionar a sua empresa. A sua empresa tem que ser tudo que você puder ser visto, quem não é visto não é lembrado, né? Então tem essas questões aí. Mas procura aí, na própria FAEP mesmo, tem alguns cursos aí, até está em aberto e é super baratinho. Conversa com o pessoal aí, quando você sair, o pessoal te dá uma direção legal sobre isso aí. Tá certo? Obrigado, gente, pela atenção. Só uma observação. A gente falou sobre o filme The Founder. The Founder, né, é o nome em inglês. Se for pesquisar mesmo, para você conseguir achar na Netflix, você coloca Fome de Poder. E também tem outro filme muito interessante que é na mesma linha, que fala sobre o Walt Disney. Do Walt Disney, é verdade. Que é o Walt antes do Mickey. Walt antes do Mickey, é verdade, é bem interessante. E esse filme mostra como um cara vai
100 a 0 em pouco tempo, e depois volta também. Então ele vai caindo, levantando, até conseguir chegar no ápice da carreira dele, que todo mundo já conhece. Na Walt Disney, não sabe quem é. Então esses dois filmes é bem interessante, vocês deram uma olhadinha. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos. Que Deus abençoe vocês, na empreitada de vocês, o pessoal da internet também. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês estarem aí com a gente, tá certo? Um abraço, Deus abençoe a todos.